sempre com uma alegria, Pai, especial. Primeiro, por mais essa oportunidade de estudo que, na verdade, é um dizer nosso que nós confiamos e continuamos e sempre acreditaremos em Ti, meu Deus, no nome de Jesus. Também a adoração, essa fé, esse acreditar. Estamos aqui também para adorar, meu Deus. Por isso que no nome de Jesus, eu creio que os irmãos que já se fazem presente, os que vão chegar ainda, vieram para aprender. E nós dependemos sempre, nós cremos que dependemos do Seu Espírito, meu Deus. Para que Ele nos ensine, para que Ele traga a cada um de nós a necessidade da Sua palavra, o alimento espiritual, o alimento, Pai, que nesses dias tão escuros tem feito toda a diferença. Esse alimento que nos traz a visão espiritual, que nos traz discernimento, que nos traz essa alegria quando há tanta tristeza no mundo, mas nós estamos alegres, porque estamos dentro da Tua casa, estamos trabalhando, servindo ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus, mova tanto aqui, neste lugar onde parte esse som, essas imagens, como na casa de cada irmão, por fé, está aqui nesta noite para aprender mais uma porção de Ti. E acreditamos, Pai, que ao final desse humilde estudo, nós já estaremos com um aprendizado melhor, porque a cada dia renovação, é aprendizado, é melhorar, é transformar, mas tudo isso vem por meio da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Esse é o Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É esse Deus que nós, a cada capítulo, vamos vendo a sua maneira de trabalhar, de operar. Esse domínio total que Ele tem de tudo. É grandioso esse Deus. Amém, amados? Amém. Relembrando, na quarta aula, nós vimos os propósitos de Deus que Ele delega a Moisés e seu irmão Arão. Primeiramente, Deus deixa Arão e Moisés com a responsabilidade que o povo deve saber que Deus estava acompanhando a situação do povo, o sofrimento, as orações, os clamores, e isso estava subindo a ele. Ele estava já dentro da situação porque ele conhecia tudo que o povo estava passando. E também, eles deveriam deixar bem claro que Deus que estava enviando eles como mensageiros. Eles, naquele momento, eles passam a ser mensageiros, intercessores de Deus junto ao povo e, na segunda parte, a Faraó, ao rei do Egito. E lá no finalzinho, o propósito de Deus era esse. Inicial de Deus. E lá no final, no versículo 31, 4:31, a palavra vai declarar: e o povo creu quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e conhecia a sua aflição, inclinaram-se a adorar. Então, a primeira parte estava cumprida, o primeiro propósito de Deus cumprido. Eles reconheceram que era Deus que estava sobre a situação e que Moisés e Arão estavam como enviados dele. Então, a primeira parte do propósito de Deus, que sempre se cumpre, né?
estava no controle. Agora vamos ao capítulo 5. Missionária na leitura, Breno na técnica. Moisés e Arão falam a Faraó. Capítulo 5. 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então, pela primeira vez, estão frente a frente Moisés, Arão e Faraó. Pela primeira vez, eles ficam frente a frente aqui no capítulo 5. Eu quero sempre chamar a atenção que a partir de agora nós vamos ter Deus de um lado, a santidade, e nós do outro lado nós vamos ter o quê? As trevas, que é o quê? O Egito, Faraó. Então aqui na verdade é um embate espiritual entre Deus, né, o Criador, e as trevas tentando impedir os planos de Deus. Amém? E é bom sempre nós acompanharmos o que o historiador Flávio Josefo diz, porque Flávio Josefo, todos nós sabemos que é judeu, mesmo que muitos não aceitam, né, porque da forma que ele se porta depois da queda de Jerusalém em relação aos romanos, mas Flávio Josefo é um judeu de origem, e é muito importante esses comentários e a linha dele, porque é uma de pesquisa mesmo. Ele foi pesquisando, ouvindo e foi fazendo essa obra dele, né? A história dos Hebreus. Aí ele vai dizer assim, Flávio Josefo: Assim, vendo Moisés que o ardente desejo de libertar da escravidão levava os hebreus a render-lhe inteira obediência, foi ter com o novo rei, o faraó. Falou-lhe dos serviços que prestara ao seu antecessor contra os etíopes e como fora recompensado somente com ingratidão. Flávio Josefo também afirma que Moisés, naqueles 40 anos que ele esteve aprendendo, né, com os egípcios, ele também foi um soldado valoroso lá, um general lá à frente do exército do Egito. E ele diz que ele só foi recompensado com ingratidão. Contou-lhe que Deus lhe dissera, que Moisés dissera no Monte Sinai os milagres que ele havia feito para obrigá-lo a dar fé às suas promessas. Suplicou-lhe que que Faraó não resistisse com incredulidade à vontade daquele soberano Senhor dos reis. Faraó, no entanto, zombou de suas palavras, e então Moisés fez em sua presença os mesmos prodígios que havia feito no Monte Sinai. Então são os comentários que Flávio Josefo no começo desse capítulo, que realmente o faraó não vai acreditar no que Moisés e Arão estão trazendo a ele. 2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Não. Faraó debocha, desdenha de Deus, diz que não conhece Deus, não importa a ele quem é, e ele diz que tampouco vai atender esse pedido de deixar o povo partir. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então, quando fala caminho de 3 dias, foi o que nós estamos vendo desde o começo de Êxodo.
Caminho de 3 dias vai dar justamente lá no Monte Sinai, o Monte Horebe, onde vão desenrolar a grande parte de eles, vai ser naquela área ali. Então, quando eles falam, deixa nós ir aonde? No lugar santo, no Monte Sinai, o quê? Oferecer ofertas, sacrifícios ao nosso Deus. Tanto quando fala aqui no capítulo 1, aqui no versículo 1, eles disseram assim, diz Deus de Israel, deixa aí o meu povo, cara, celebre uma festa. O que é celebrar uma festa? Eles vão ser libertos. Vão ser libertos do quê? Das trevas. Eles vão ganhar liberdade. Então vai ser o quê? Uma grande festa de adoração ao Senhor, onde? No Monte Santo, no Monte Sinai, caminho de 3 dias. 4. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. Alguns historiadores afirmam que quando Arão vai ter com Moisés e depois eles se reúnem com os mais antigos, né, os anciões, ali eles reivindicam um dia de folga para o povo. Uma maneira mais... Porque o povo trabalhava 7 dias. Para relaxar essa carga que o povo estava de trabalho. Por isso que o Faraó está dizendo que tirou eles do trabalho. Aqui na Bíblia não diz, mas paralelo a isso, se afirma que pode ter acontecido que eles tiraram um dia de trabalho antes, né, de ir a Faraó. Por isso que ele está questionando aqui. Por que vocês tiraram ele do trabalho? 5. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. O povo é grande, o povo, como nós vimos, divinamente ele tomou, né, aquela parte lá de cima do delta do Nilo. Então o povo cresceu. Agora já não eram mais aqueles 70 que entraram, era realmente um povo grandioso que estava dentro do Egito. Era né, um dos propósitos de Deus, que o povo crescesse ali dentro. O Faraó está dizendo, eles já são grandes aqui dentro, vocês também estão tirando eles da função deles? Faraó aflige os israelitas. 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo... Porque vamos entender, então o Faraó ele tinha escapatazes, os subordinados dele direto para lidar com o povo, e sobre o povo de Israel havia os próprios grupos de judeus que trabalhavam, né, com os egípcios para monitorar o rendimento, o trabalho do povo. Então tinha o pessoal de Faraó, e abaixo deles, diretamente com o povo, tinha o pessoal de Israel que cuidava da produção, do trabalho deles. 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Então, o tijolo egípcio era um tijolo diferenciado, porque ele ganhava essa palha na mistura, naquela argila, na massa dele, e isso dava uma durabilidade maior, 3 vezes maior do que um tijolo normal. Então era um tijolo que eles faziam diferenciado. Mas por quê? Por causa dessa palha, né, que dava essa liga e essa firmeza desse tijolo. Só quem fornecia a palha era o próprio, né, eram os próprios egípcios que vinham para auxiliar na produção, tinha esse fornecimento de palha. Mas a partir de agora, Faraó determina que eles mesmos terão de colher a palha, e além de colher a palha, fazer o tijolo, e a produção de tijolos tem que ser a mesma, não pode ser menor. Tem que ser a mesma produção, só que agora eles vão correr atrás da palha. 8. Lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e ontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso,
clamam, dizendo: vamos, sacrifique-nos ao nosso Deus. Quando eles pedem, eles vão, apresentam, eles querem ir ao caminho de 3 dias, fazer uma grande adoração lá no Monte Sinai. Então o faraó está dizendo que eles não têm o que fazer. Apesar de todo o trabalho deles, eles têm esse tempo para adorar a Deus, eles estão sem ter o que fazer. Então eles vão o quê? Aumentar a carga de trabalho. Sempre, amados, nós temos de entender, paralelamente, está havendo espiritualmente esse embate entre Deus, né, e as trevas. As trevas estão o quê? Com o povo de Israel o quê? Encarcerado, aprisionado, acorrentado. E quem representa esse enviado das trevas é quem? Faraó. O comandante ali das trevas naquele momento é Faraó. Então, se eles vão sair para adorar a Deus, o que as trevas vão fazer? Vão impedir. É quando a pessoa ela está se convertendo. Quando é apresentado, hoje em dia, Jesus para a pessoa. As trevas se movem. O que as trevas querem? Atrapalhar, impedir que a pessoa seja libertada. Então o que eles vão fazer? Eles vão procurar criar situações para dificultar ou a pessoa ir para o culto, ou um aprendizado, ou um louvor, ou que alguém chegue, é onde Deus começa a movimentar o sobrenatural dele. Mas as trevas também trabalham. Elas trabalham que eles não querem perder e querem levar a pessoa, né, para a gente sabe para onde? Para o inferno. 9. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então, há uma sobrecarga grande de serviço, de trabalho, para que eles não tenham tempo nem de pensar. Acabou de trabalho, já está exausto, vai dormir, não vai procurar orar, não vai procurar adorar, não vai procurar nada de adoração, vai procurar fazer o quê? De tão exausto que está, vai procurar descansar. Então a intenção é essa, ocupar o tempo deles o máximo possível para eles não pensarem mais em Deus. 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei paga. Isso. Agora, os enviados lá de Faraó vão comunicar ao povo, não tem mais palha. A partir de hoje, vocês vão ter de correr atrás dessa palha. A qualidade do tijolo vai ter que ser a mesma, só que vocês vão correr atrás da palha. 11. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o serviço ficou duplicado. Além de fazer os tijolos, que era já um serviço de escravidão extenuante, né? Agora eles também teriam de correr atrás de um componente que realmente era um dos principais componentes para enrijecer o tijolo, que seria a palha. Agora eles também vão ter de correr atrás disso. Agora imagine esse povo, o sofrimento a mais que foi colocado para esse povo. 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Eles procuraram substituir algo, é mais fácil. 13. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Eles pedem a mesma carga de produção, que eles produzam a mesma coisa, apesar de estar procurando material, que eles não deixem de produzir a mesma coisa, que eles também, então, o faraó também está em cima deles. E é uma cadeia, né? Faraó em cima dos seus capatazes, seus subordinados, e eles em cima daqueles que são subordinados a eles, só que são do povo israelita. 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel,
que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo eles: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Eles não conseguiram mais manter o mesmo nível de produção dos tijolos. Por ter de buscar material, essa palha, eles não estavam mais conseguindo. Como eles não estavam mais conseguindo, o que Faraó vai e começa a castigar os que estão sobre eles, os próprios capatazes do povo de Israel. Começa a açoitar, começa a bater, começa a realmente colocar eles sob sofrimento. E eles apanhando, eles vão fazer o quê? Nós estamos apanhando, então vamos repassar também. Então começa essa cadeia de sofrimento. 15. Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Então eles foram, os que eram responsáveis pelo povo foram a Faraó. Foram clamar a Faraó, que na verdade eles teriam de clamar quem? Não foi firmado, Deus, eles não aceitaram que era Deus que estava no controle? Que era Deus que ia libertar? Não é isso? Eles aceitam aqui no final do 4º capítulo que eles acreditaram que era Deus que tinha enviado Moisés, que tinha enviado Arão, e agora eles vão e clamam a Faraó. Então tinha de clamar quem é Deus. É o quê? Começou a faltar o quê? Confiança, começou a faltar fé. Então nós que somos povo escolhido, nós que temos compromisso de Jesus, nas nossas dificuldades não temos de clamar homem não, nós temos de clamar o Senhor. É Ele que vai dar a resposta e é Ele que vai dar a direção e vai resolver aquela situação. Se a gente for clamar para o outro lado... 16. Palha não se dá a teus servos que nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Porque eles dizem que a palha, né? A falta da palha que está causando tudo isso, o atraso da produção, e eles realmente não estão conseguindo manter o mesmo nível de produção. 17. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Então as trevas mesmo trabalhando. Ele mantém essa postura de dizer que eles estão com o tempo ocioso, porque lá no início eles disseram que iam fazer uma festa de adoração lá no Monte Sinai para o Senhor. Então vocês não têm o que fazer. Se vocês tivessem o que fazer, vocês não iam adorar o Deus de vocês. Quer dizer, as trevas, o trabalho aqui é visível, né, da mão de Satanás, já trabalhando aqui sobre esse faraó e os subordinados dele. 18. Ide, pois, agora trabalhai, palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. O faraó mantém. Não vai dar o material e vocês vão cumprir a mesma carga, senão vão continuar o sofrimento, claro, vai aumentar. O que Faraó quer é trazer o que? Sofrimento. Se a gente pegar aqui, Deus se apresenta e deseja a libertação do povo. O que é libertar o povo? Uma nova maneira, uma nova visão, uma nova direção, uma nova forma de viver firmada em quem? Em Deus. Então, o que as trevas não quer. Então, o que eles vão fazer? No mundo físico, nós vamos ter... O que ele está fazendo ali no mundo físico?
mais trabalho, opressão, humilhação, humilhando o povo. Aí começa a ver o quê? A murmuração, os questionamentos que nem agora nós vimos aqui, os que estavam sobre o povo de Israel, né, responsáveis pelo trabalho, foram clamar lá a Faraó, começa a ver toda a falta de fé, e foi apresentando o plano de Deus para eles, começa a faltar fé. E isso tudo aqui vai gerar o quê? Afastamento de Deus. Acaba gerando o quê? Afastamento de Deus. Então a visão que nós temos de ter desses livros é esse trabalho paralelo do mundo espiritual. Moisés, todos eles são personagens, cada um tem o seu papel ali a cumprir, mas o movimento de Deus, o movimento das trevas, a forma que eles tentam impedir, a forma que eles se lançam do que eles têm na mão para impedir, isso aqui que nós temos de estar muito ligados, porque é o que acontece no dia de hoje. O que acontece, amado? O que nós estamos vivendo aqui é um levante das trevas querendo impedir libertação, querendo impedir a chegada de Jesus, matando as crianças, jogando no rio. Então tudo isso que nós temos de ir vendo essa movimentação. 19. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Então eles estão cercados, porque eles dependem do Egito para alimentar, para criar suas famílias. Depende da produção dos tijolos. Só que agora, além de não produzir, não conseguir a produção de tijolos, eles vão começar a sofrer fisicamente, torturas físicas, né? Como já está acontecendo com os que são responsáveis pela produção de Israel. Então, eles ficam o quê? Um momento que eles se vê o quê? Encurralados. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. 20. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. Então eles vão ter, depois disso, de todas essas decisões de Faraó, de toda essa carga pesada que ele coloca sobre o povo, e quando eles estão saindo desse encontro com o Faraó, que não deu em nada, Faraó só afirmou, confirmou, né, os seus planos, eles encontram quem? Moisés e Arão. Então agora vamos ver o que eles vão conversar. 21. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Isso. Então, vamos adentrar aqui nesse momento importante, aqui nesse momento espiritual. Nós tínhamos um povo que se acostumou-se à escravidão. Acostumou-se. Eles clamavam, mas iam levando a vida desta maneira. Então Deus escuta o clamor deles. Então vai colocar Moisés como intercessor. Essa intercessão é um processo, vão vir outros intercessores até chegar a Jesus. Então nesse momento Moisés vai ser um interlocutor entre tanto o povo quanto o outro lado, o Faraó, o opressor e o povo de Deus. Então esse povo, apesar de tudo isso, eles estão dizendo que eles preferiam estar daquela maneira do que esse sofrimento e ser libertados. Eu não sei se vocês já ouviram, nós que somos cristãos e estamos aqui
entre irmãos e Cristo, muitas vezes a pessoa ela diz, poxa, não entendo, quando eu estava lá do outro lado, minha vida era melhor. Não tinha todo esse. Quando ela está naquela transferência, naquela passagem entre a conversão, entre ela se firmar na fé, aquele, né, o novo convertido, acontece muito isso. Nós escutamos muitos, onde nós entramos com fortalecimento, que um irmão tem que ajudar o outro nesse momento de fortalecimento, porque as trevas vão continuar investindo para tirar a pessoa de lá. Então, criando essas dificuldades, aí a pessoa muitas vezes se questiona, poxa, mas antes de eu me converter, não tinha tudo isso, as coisas eram mais calmas. Então, é isso aqui que acontece. O levante das trevas, justamente para tirar a pessoa. E nesse momento que tem que entrar alguém de Deus e explicar o que está acontecendo. Está acontecendo que você está vindo conviver, voltar a conviver com Deus através da intercessão de Jesus, mas você tem que ir, essa libertação, você tem que se soltando, se desprendendo, né, em caminho, para caminhar com Jesus, com a palavra. É ela que vai te fortalecer. É o que está se falando, é uma mudança total de vida. Eles vão sair de uma escravidão. Eles não vão precisar mais ser escravos. E até essa passagem deles acreditarem, da fé aumentar, deles crerem em Deus, deles acharem realmente, crerem que Moisés é o enviado de Deus, isso demora mesmo. É o que nós estamos vendo aqui. Então eles estão pedindo juízo de Deus sobre Moisés e sobre Arão, porque eles acham que por causa deles, eles estão sendo açoitados e espancados. Mas na verdade está havendo uma grande batalha no mundo espiritual, para que a libertação deles aconteça. É onde entra a nossa oração, aonde entra o jejum, aonde você vê o irmão nesse processo, onde nós temos de ajudar, porque é um grande levante das trevas mesmo, como está vendo aqui nesse momento. E eles já estão o quê? Tendendo, há uma tendência de quê? Do desânimo. Por quê? Porque não conhece o que está acontecendo. Por isso que Deus colocou ali Moisés, chamou os anciões, é hora dos anciões trabalharem, é hora do mais antigo chegarem, falarem. A vida espiritual é uma batalha, a nossa vida é assim, amados. Diariamente são batalhas travadas. E para as pessoas mais novas, até eles chegarem nesse entendimento que nós estamos tendo aqui, demora, muitas vezes demora. Para a pessoa ter essa visão espiritual, ela tem que orar, ela tem que... Por isso que é importante o estudo, estudar. Para nesses momentos ela está firme no Senhor. É o que faz a diferença total na caminhada de um cristão. 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Há um desânimo. Moisés, nós já vimos que no capítulo anterior, quando ele é chamado, ele sempre refuga. Moisés já refugava. E agora, quando ele aceita, quando ele se enche, né? É agora, chegou a hora. Ele recebe essa ducha, né, de água fria. Quando ele pensava que ele fosse chegar lá e Faraó já no começo ia ceder, Faraó endurece e castiga duramente esse povo. Então Moisés desanima. E agora? O povo vai me culpar por isso. Porque foi eu, o Senhor Deus, o Senhor que me colocou entre o Senhor e eles, o intercessor, né, amado? E eles agora estão me cobrando, porque estão sendo espancados, estão sendo surrados. E agora? Então Moisés desanima e falta o que também a Moisés? Fé. Sim, amados. 23. Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Então, foi só colocar o nome de Deus que desgringolou tudo, né? Desgringolou a estrutura de escravidão. Mexeu, abalou.
quando Deus entra, abalou o espiritual daquele país, abalou. Então, a toda essa engrenagem das trevas, né, para travar, impedir a projeção desse povo. O que não podia acontecer, o que o inimigo não admite, é aqueles que estão encarcerados, presos, né? Porque a pessoa, quando não serve ao Senhor, ela está presa, está encarcerada. É haver essa libertação hoje, em nome de Jesus, pela intercessão de Jesus. Nesse tempo, quem estava ali fazendo essa intercessão era Moisés. Então, a intercessão de Jesus. Quando há uma situação de prisão, então quando você apresenta, Deus chama e alguém é levantado para apresentar Jesus, começa realmente esse movimento. Movimento que de impedir que essa pessoa venha conhecer a Jesus, de impedir que essa pessoa algum dia venha adorar a Deus. Nós temos de ter essa visão espiritual do Evangelho. O Evangelho, agora, aqui está bem claro, todo fundamento espiritual. É o que acontece hoje em dia. Nós temos de entender, compreender que Deus primeiro, antes de trazer Jesus, Ele fundamentou a vinda de Jesus. Como Jesus trabalharia, de que maneira Jesus trabalharia, onde Jesus... Então tudo isso foi construído durante todo esse tempo. E aqui nós podemos ver que Deus trabalharia com a intercessão. Colocaria alguém entre ele, colocou Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Ele agora trata diretamente com Moisés. Para quê? Para justamente trazer essa... Então ele vai apontando, vai fazendo uma figura de Jesus. Então o que é importante para nós cristãos é nós compreendermos isso. Que Jesus ele foi todo fundamentado espiritualmente, todo estruturado, uma estrutura espiritual. Por isso que Jesus, o nome de Jesus, ele tem todo esse poder, toda essa força, porque ele não apareceu magicamente, apareceu do nada. Nasceu Jesus. Não, há todo um enraizamento, uma estrada espiritual que se percorreu. Por isso a perfeição de Jesus. E aqui nós podemos ver o que está apontando para logo mais o que vai acontecer. Quando, hoje em dia, você apresenta o nome de Jesus a uma pessoa, nós temos de ter esse cuidado, de ter essa ligação espiritual para orar, para trazer a pessoa por perto, conversar, explicar o que está acontecendo. A pessoa não ficar sem chão e ir embora. Só dificuldade. Ué, aqui era uma coisa, agora só dificuldade vai acabar o quê? Afastando de Deus. Por isso que Deus está tendo esse cuidado, teve todo o cuidado de trabalhar Moisés, de chamar Moisés, conversar com Moisés, aceitar que Moisés ficasse por trás de Arão no começo. Depois ele assume a posição dele. Então tem todo um trabalho de Deus ali doutrinando, porque Deus conhece, sabe as dificuldades que nós vamos ter nessa caminhada, nessa batalha espiritual. E Moisés aqui ele vai desanimar. Mas Deus não frustra. Os propósitos de Deus eles não são frustrados. Ele trabalha de uma maneira que lá na frente. E Moisés vai superar esse desânimo, né? essa falta de fé, que é compreensível, porque você começou a ver pessoas sofrer,
Mas esse sofrimento é o processo, né, da libertação do povo. Está acontecendo ali, está havendo um movimento no mundo espiritual para que essa massa que tem ali dentro do Egito, ela saia dali e saia de cabeça erguida com a vitória dele na mão. Amém, amados? Amém. Nós temos então aqui esse capítulo, o termo desse capítulo 5. De um grande poder, de um grande movimento no mundo espiritual. E o embate, bem claro, o início desse embate entre Deus e as trevas. O obreiro Breno, ele durante, se alguém tiver alguma dúvida, pode postar aí no chat. E amanhã eu, com humildade, né, eu vou responder essas dúvidas. Amado? Eu espero que não só eu, porque para nós que somos cristãos, conhecemos o fundamento. Aqui nós estamos tentando, com a vontade do Espírito Santo de Deus, estudar os fundamentos de Jesus. A chegada de Jesus, mas não a chegada só lá na manjedoura. A caminhada da chegada dele. Isso é o que nos fortalece no dia de hoje. E onde há esse movimento de Jesus e por trás tem quem? Tem Deus. Então é tudo um movimento grandioso espiritual que nos ajuda muito ainda mais nesses dias tão trabalhosos que todos nós estamos tendo. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa noite de estudo, de entendimento. Eu espero que todos estejam conseguindo entender que, na verdade, quem nos ensina é o Espírito de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, ao final de mais esse dia escolhido pelo Senhor de estudos, nós vamos conhecendo, apesar de estarmos no livro de Êxodo, vendo o seu trabalho, o seu cuidado para a chegada de seu Filho amado Jesus Cristo. Nós somos gratos, Pai, porque se não fosse o Espírito Santo para nos ensinar, nós teríamos outra visão. Mas essa visão espiritual que nós estamos buscando, esse fortalecimento espiritual que o Senhor faz no dia de hoje, é que nós queremos absorver, para que ele também aconteça nas nossas vidas no nome de Jesus. Nós necessitamos muito, Pai. Nós necessitamos muito de um fortalecimento espiritual mais divino, que venha do alto, que venha do Senhor. Para que nós não possamos olhar, nos desviar, para que nós não possamos, Pai, acreditar, escutar qualquer fábula. Conversas de homem, mentira de homem, promessa de homem. E sempre sim, Pai, na Tua direção, no Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a palavra que sai da Sua boca, a palavra viva, que nos muda, nos transforma, nos modifica a cada dia. Obrigado a cada um desses que se disponibilizou aqui nessa noite, Pai, para estudar, para esmiuçar a Sua palavra. Traga sobre nossas casas as Suas bênçãos, as Suas bênçãos espirituais. Nós estamos buscando, Pai. Abençoa Teu povo no nome de Jesus, meu Deus. Nos dispersa debaixo das Suas bênçãos, meu Deus, no nome de Jesus. Dê-nos uma noite de
mansidão, uma noite do Senhor, para que nós continuemos nessa palavra, nesse espírito, nessa oração. É o que importa para nós. Presença, proximidade do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. E as palmas exaltadas. Deus abençoe, amados. Na próxima segunda, espero de novo ver os amados irmãos. Amém? Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.